Olá, caríssimos alunos, tudo bem? Vamos aqui começar a nossa aula número 12, que trata de um tema importantíssimo para o concurso, muito relacionado com política externa. Na aula anterior de Primeiro Reinado, eu falei para vocês sobre como gradualmente vai emergindo uma crescente desconfiança e animosidade entre Dom Pedro e o Congresso que ele restabelece, na verdade o Parlamento, a Câmara dos Deputados em 1826, mas sobretudo os dois partidos, né? Partidos entre aspas, eu não tratei nesses termos, os livros frequentemente afirmam que se trata de um partido português ligado às facções áulicas, ou seja, as pessoas que conviviam com Dom Pedro na corte, e o Partido Brasileiro, daqueles indivíduos que tinham uma concepção um pouco mais liberal, no início de muita divergência entre esse pessoal aí, Gonçalves Ledo, Bonifácio, mas o Bonifácio sai de cena em 1823 e começa a predominar gradualmente os elementos mais liberais da sociedade brasileira, que ficam descontentes, sobretudo, com a dissolução da Assembleia Nacional de 1823, alguns muito descontentes com a centralização excessiva da Carta de 1824, que, no entanto, como muitos historiadores hoje reconhecem, foi uma carta, em grande medida, progressista para a sua época. E, gradualmente, você, como eu disse para vocês, vai chegando numa situação desagradável. Dom Pedro tem sérios reveses externos, como, por exemplo, a Guerra da Cisplatina e os tratados desiguais, nós vamos ver isso nesta aula. Os tratados desiguais, os tratados de comércio que impõem severo ônus ao Brasil, perda de receita alfandegária. Parte da sociedade brasileira discorda fortemente disso. Ele é derrotado na Cisplatina, tem a Confederação do Equador, uma tentativa separatista republicana no Nordeste do Brasil. Vocês não precisam saber detalhes, mas precisam saber que a Confederação do Equador foi uma reação à Carta de 1824 e a todo o autoritarismo que seguiu a promulgação dessa Constituição. Então, 1831, 7 de abril, ele resolve renunciar ao trono em favor do seu filho, o Dom Pedro de Alcântara, o nosso Dom Pedro II. Uma junta provisória de regentes assume, duas juntas provisórias, na verdade vai ter uma junta provisória permanente, uma junta trina provisória, uma junta trina permanente, depois vai ter a eleição de um primeiro regente num ensaio que alguns historiadores chamam de uma experiência republicana na história do Brasil entre 1831 e 1840. Esse é o tema de uma próxima aula, o período regencial. Agora nós vamos tratar do reconhecimento da independência, ou seja, primeiro reinado com forte ênfase na política externa. Vamos lá? O reconhecimento da independência pelas nações da época atendia ao anseio de Dom Pedro I justificar sua autoridade internamente. Isso é uma coisa que vocês têm que entender logo de cara. Pode voltar aqui para mim. O José Bonifácio, ele era fortemente contrário a isso. Ele dizia, somos uma nação já pronta, não precisamos de reconhecimento. Existe documento dele, cartas de José Bonifácio falando isso para os representantes americanos aqui no Brasil. Não venham com essa de querer buscar reconhecimento, que nós busquemos reconhecimento ante vocês. Isso não vai acontecer. Por quê? Que reconhecimento? Nós já somos uma nação. Vamos comercializar normalmente e ponto final. José Bonifácio vai se opor a isso. O nosso primeiro chanceler, de 22 a 23, o primeiro ministro das Relações Exteriores, José Bonifácio, vai ser demitido em decorrência da forte oposição dele à busca de reconhecimento e aos tratados que Dom Pedro, no fim das contas, vai assinar com severo prejuízo ao Brasil em termos de receita alfandegária, porque nós vamos colocar tarifas ad valorem de importação muito reduzidas. Voltemos aqui aos slides. Nós vimos na aula sobre o Primeiro Reinado que vários setores da sociedade brasileira não esperavam que Dom Pedro possuísse papel ativo na vida pública do país. Eu expliquei para vocês que não era isso com que os nossos liberais sempre haviam sonhado. Já na Assembleia de 23, dissolvida pelo Imperador na chamada Noite da Agonia, que vai que cai no TPS essa expressão, vocês precisam saber que a dissolução da Assembleia foi na chamada Noite da Agonia. O sentimento era de que Dom Pedro e os portugueses deveriam ceder espaço aos elementos locais. Ou seja, que os liberais brasileiros tivessem maior predominância na condução da coisa pública. Gradualmente, a ruptura entre Pedro e Bonifácio. 23. A questão dos reconhecimentos. Bonifácio, repito, não era a favor dessa iniciativa diplomática de busca de reconhecimento pelas grandes potências da época, grandes e pequenas. José Bonifácio era radicalmente contrário à ideia de buscar reconhecimento de outros países, muito menos apoiava os chamados tratados desiguais, hoje em dia chamados tratados desiguais. É óbvio, pode voltar aqui para mim, que Dom Pedro, quando assinou esse tratado, não tinha essa ideia, assim, vamos assinar tratados desiguais, ele não vendia a coisa dessa maneira. Os tratados eram vistos como algo necessário num contexto em que nós buscávamos reconhecimento. Se nós quiséssemos ser reconhecidos e nos inserirmos
de forma adequada. Na comunidade internacional da época, nós precisávamos fazer concessões, e a concessão era em torno da nossa receita alfandegária. Por quê? Porque muitos países, sobretudo a Inglaterra, vocês vão ver, a Inglaterra é o país que mais deseja a abertura do mercado brasileiro. As independências da Hispano-América e da nossa Luso-América, Brasil e dos nossos vizinhos, ela se deveu em grande medida ao apoio que a Inglaterra deu a elas, porque a Inglaterra queria esses mercados, queria que nós comprássemos os manufaturados deles, queriam a nossa matéria-prima a um preço baixo, então, e não queriam mais aqueles intermediários ibéricos. Nada de intermediário espanhol, nada de intermediário português, comércio direto entre a Inglaterra e os latino-americanos. Da Inglaterra nós vamos precisar disso. Lembrem-se, e eu vou tratar disso aqui novamente, daqueles 7 aspectos que eu enfatizei nos tratados de aliança, amizade, comércio e navegação. Eu vou repetir. Um deles trazia a abolição gradual do tráfico de escravos. A questão da escravidão é essencial para os ingleses, em parte por espírito cristão, por caridade, em parte por interesse econômico, que hoje em dia é cada vez mais matizada a visão economicista. Os ingleses queriam o fim da escravidão. Havia um forte sentimento abolicionista, as sociedades abolicionistas, em primeiro lugar, são ingleses. Lembrem-se que, durante o Segundo Reinado, um grande anglófilo, Joaquim Nabuco, é correspondente e membro de sociedades abolicionistas inglesas. Os ingleses inventaram o abolicionismo no mundo, o abolicionismo moderno. Então, a crescente pressão inglesa para a libertação dos escravos, para o fim do tráfico, em primeiro lugar, e posteriormente, como foi o procedimento na própria Inglaterra, fim do tráfico e fim da escravidão. Dom Pedro, na verdade, não estava fazendo isso por um alinhamento, por ser um entreguista. Eu quero enfatizar isso para vocês. Existe frequentemente essa visão de que ele, de alguma maneira, era uma pessoa incapaz e que vai exercer uma diplomacia fracassada por não atender aos interesses do Brasil. O Amado Servo enfatiza frequentemente que ele não trazia as questões para o parlamento, debatia tudo com um grupo fechado de pessoas no âmbito do Conselho de Estado. E é um fato também da vida de que quando você toma decisões em um grupo muito fechado, gradualmente você acaba perdendo o contato com a realidade. Foi esse o caso? Pode ter sido, mas olha, o mais importante é que ele buscava esse reconhecimento externo para dizer para os separatistas, para aqueles lá de Pernambuco, de 1817, para a Confederação do Equador, para todos aqueles que viessem a se opor à autoridade dele, olha, as autoridades externas aí estão me reconhecendo. Olha o paralelo com a situação atual. O Michel Temer, agora ao assumir, teve de buscar um certo reconhecimento externo. Foi um grande contratempo para ele o fato de as repúblicas bolivarianas não reconhecerem a autoridade dele. Frequentemente os líderes precisam desse respaldo externo de outros países para que a autoridade deles seja legitimamente reconhecida internamente. Então você procura esse respaldo externo para sua autoridade ser reconhecida internamente. O Dom Pedro I, sem dúvida alguma, pensava nisso. O sistema internacional da época é elemento fundamental na compreensão das escolhas adotadas por Dom Pedro. No primeiro capítulo do História da Política Externa Brasileira, do Amado Servo, ele enfatiza frequentemente o contexto da época. Lembrem-se que na Europa, em 1823, acabara de haver a invasão francesa da Espanha para restabelecer o absolutismo e pôr fim ao triênio liberal, de 20 a 23. Lembre-se que 20 foi a data em que começou esse triênio liberal, a Revolução Liberal, que vai inspirar a Revolução do Porto. São chamados, esses soldados aí, coordenados pelo chanceler francês Chateaubriand, o autor Chateaubriand, são 100 mil filhos de São Luís, uma intervenção absolutista. Então, era natural que se temesse a recolonização e uma ação conjunta da Santa Aliança. Vocês devem se lembrar, pode voltar aqui para mim, que com o fim do Congresso de Viena surge um grupo de países, sobretudo Áustria, Prússia e Rússia, que desejavam formar o que ele chamava de uma Santa Aliança, uma aliança de países visando a reprimir revoltas liberais onde quer que elas ocorressem, imbuídas de um forte sentimento cristão, inclusive com essa divisão com os 3 países, cada um representando um ramo do cristianismo, a Rússia ortodoxa, o Império Austríaco, até então, católico, e o Reino da Prússia, protestante. Então, essa Santa Aliança, na verdade, iria reprimir revoluções liberais em todos os países, e independências, eventualmente. Era natural que Dom Pedro temesse isso também, o que vai reforçar o pleito dele de reconhecimento imediato da nossa independência ante outras nações. Podemos voltar aqui. Em nosso favor, nós éramos uma monarquia, ao contrário dos nossos vizinhos.
Além disso, a nossa imperatriz, até 1826, ano que ela morre, é substituída por Dona Amélia, substituída não, Dom Pedro casa com outra esposa, era austríaca. Desde 1817 a 1826, Dom Pedro vai ter uma esposa austríaca, o que vai facilitar o relacionamento dele com o Império Austríaco, com o Imperador José e com o grande chanceler dele, uma figura importantíssima na história da Europa, Metternich. Ora, os nossos vizinhos vão temer muito, pode voltar, perdão, aqui, vão temer muito uma ação da Santa Aliança. O Brasil, como uma monarquia, com uma austríaca à frente, vai ser visto inclusive como um inimigo, vai ser visto como um agente da Santa Aliança. Muitas vezes vai ser propagada assim a imagem do Brasil. Mais importante, eu escrevo, ingleses não tolerariam a intervenção da Santa Aliança. Esse é um dos motivos, ou seja, nós éramos uma monarquia, tínhamos uma imperatriz austríaca, a Áustria era o núcleo dessa Santa Aliança, e os ingleses jamais tolerariam a intervenção da Santa Aliança. A vontade inglesa de comercializar livremente com as nações sul-americanas garantiu que não houvesse intervenção da Santa Aliança aqui. O Calógeras, na formação histórica do Brasil, ele fala que o Metternich foi um grande defensor da independência do Brasil devido ao vínculo que ele tinha com a Imperatriz Leopoldina, a ideia de que é uma monarquia, nós iríamos servir de exemplo para as repúblicas hispano-americanas, caóticas, anárquicas, com o republicanismo exacerbado de bom funcionamento do regime monárquico centralizado. Então, segundo Calógeras, o Metternich é um dos grandes responsáveis pela nossa independência. Ao mesmo tempo, em 1823, os americanos expunham a doutrina Monroe, que proclamava o rechaço a intervenções europeias nas Américas, embora com pouca aplicação. Por que com pouca aplicação? Pode voltar aqui para mim. Vocês sabem que os Estados Unidos defendiam isso, a América para os americanos, mas eles tinham condições de exercer essa força? Eles tinham uma marinha tão poderosa como a inglesa? É óbvio que não. Então, na verdade, era mais uma declaração de intenções e uma demonstração de que, se os europeus não interviessem em nossas questões, nós não interviríamos nas deles. O George Washington, no discurso de despedida, ele disse: nós, Estados Unidos, não devemos nos ocupar das questões da Europa. Os problemas deles são deles. Nós temos que nos ocupar do nosso desenvolvimento, da nossa organização estatal, formação de um tesouro lá com Alexander Hamilton, que vai garantir a supremacia do dólar gradualmente. Então, a política era de não intervenção lá e não intervenção cá. A Europa também estava enfraquecida após as guerras napoleônicas, mas os Estados Unidos não tinham condições nenhuma de entrar em guerra contra a Inglaterra e sair vencedor. Então é uma declaração de intenções a qual nós aderimos, porque parecia, em primeiro momento, inofensiva. Vocês vão julgar, cada um vai poder dizer se foi ou inofensivo durante o século XIX. Aparentemente sim, mas depois, no início do século XX, nós temos o Theodore Roosevelt, o outro presidente americano, que vai dar uma atualização a essa doutrina com o chamado Corolário Roosevelt, que é um tema do edital de vocês, que inclui América para os americanos, mas nós precisamos utilizar um grande porrete, né? Big stick, quando for necessário, para garantir os nossos interesses aqui. O legado do modus operandi da diplomacia portuguesa facilitou a nossa inserção no cenário internacional da época. Eu já falei isso para vocês na aula de comparação das independências, que nós temos uma burocracia que é uma herdeira direta da burocracia portuguesa, que vai facilitar a nossa atuação externa e a nossa organização interna. De Portugal nós herdamos também, além disso, nós herdamos, aqui em termos de heranças, a forte vinculação à Inglaterra. Como forma de servir como garantidora da nossa independência na Europa, a atuação que sua poderosa marinha lhe permitia desempenhar, os ingleses exigiram a manutenção e atualização dos tratados de 1810 com Portugal, e também 1703, o famoso Methuen, de panos e vinhos. O esforço em obter esse reconhecimento implicará concessões feitas aos interesses externos. Tenham isso em mente. Isso aqui vai ajudar a resolver questões e também é uma coisa assim que é imprescindível e muitos de vocês simplesmente com a leitura conseguem constatar. Mas para obter reconhecimento nós vamos ter de fazer uma barganha. No caso dos Estados Unidos, nós não tínhamos tanto o que ceder. Vamos agora para cada país em particular. Os três mais importantes em termos de reconhecimento: Estados Unidos, Portugal e Inglaterra. A Inglaterra, desde 1801, já é o Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda. Em 1707 havia se formado a Grã-Bretanha, né, com a união entre Inglaterra e Escócia, mas é comum nós nos referirmos, não fiquem doidos com isso, podem escrever, inclusive na terceira fase, é comum nós nos referirmos a Reino Unido e Grã-Bretanha simplesmente como Inglaterra, que é a nação que conduzia a união deles. Da mesma forma que era comum durante a Guerra Fria falar em Rússia em vez de União Soviética. No caso dos Estados Unidos, não tínhamos tanto o que ceder. Nosso relacionamento econômico era incipiente, no caso do reconhecimento dos Estados Unidos da América. Só com a expansão da economia cafeeira, a partir da década de 30, quando o café se torna o nosso principal produto de exportação, é que nossos laços comerciais serão mais intensos. A missão José Silvestre Rebelo,
obtém em 24, Missão Silvestre Rebelo, é a missão de reconhecimento dos Estados Unidos, isso é preciso memorizar, obtém em 24 o reconhecimento americano da independência brasileira. No ano seguinte, os Estados Unidos enviam esse indivíduo, Conde Raggett, é o nome dele mesmo, um senador da Filadélfia, como representante americano, chargé d'affaires, que era como conhecido, nós não tínhamos embaixada, era difícil um país ter embaixada no outro. Ele tinha um encarregado de negócios no Brasil. Esse indivíduo foi enviado em 1825, mas ele vai sair logo depois. Vocês vão ver por quê. Entretanto, o nosso relacionamento com eles era bom de maneira alguma. O nosso relacionamento sempre foi conturbado nesse século XIX. Sempre não. A partir do segundo reinado começa a melhorar até 1876, a ida triunfal de Dom Pedro II. As celebrações do centenário da independência. A independência foi em 1776. Em 1876 tem uma feira que celebra esse centenário da independência, e Dom Pedro II é aclamado um rei erudito, um americano com tanta erudição, que mantém um império estável ali na América do Sul, com o qual os Estados Unidos já têm um grande relacionamento. O nosso relacionamento com eles nesse primeiro reinado, então, era bom de maneira alguma. Já em 1827, o incidente do navio Spark leva à suspensão de relações. E Raggett é obrigado a deixar o país. Além disso, os Estados Unidos demonstram insatisfação com o bloqueio brasileiro da Foz do Prata durante a Guerra Cisplatina, que eu expliquei para vocês, em torno da banda oriental da nossa província Cisplatina, que viria a ser o Uruguai em 1828 por pressão inglesa. O novo representante vem ao Brasil em 28 e normaliza as relações. Em 28 também, ou seja, de 26 a 28 nós tivemos com as relações suspensas. Em 28 também nós assinamos um tratado ACN. Isso aqui é um códigozinho que ajuda a memorizar. Existem vários tratados assinados dessa maneira no século XIX, ACN, Amizade, Comércio e Navegação. Um pouquinho antes, no mesmo ano, nós havíamos promulgado a tarifa Bernardo Pereira de Vasconcelos. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, mas ela anulava os privilégios britânicos e beneficiava todos os países com importação a 15% ad valorem, algo bom para os Estados Unidos. Eu disse para vocês que em 1810 nós assinamos aqueles acordos de aliança, amizade, comércio e navegação. Um dos aspectos é privilégios alfandegários, privilégios aduaneiros. O privilégio consistia naquela fórmula que eu expliquei para vocês, 15, 16, 24. 15% para a Grã-Bretanha, 16% para Portugal e 24% para os outros países. Agora, o Bernardo Pereira de Vasconcelos, como uma forma de punir o Reino Unido e também importar de forma de produtos mais baratos, ele resolve colocar 15% para todo mundo, o que vai afetar a nossa receita alfandegária. Entretanto, foi importante como um exercício de política externa e também foi algo bem visto por diversos países daquele período. O centro das nossas atenções era a grande potência da época, a Inglaterra. Uma questão, entretanto, possuía centralidade para os ingleses e causava desconforto para os brasileiros, a escravidão. Isso aqui é muito importante agora, nós vamos fazer uma breve análise da questão da escravidão. Como vimos, os tratados de aliança, amizade, comércio e navegação previam a abolição gradual do tráfico de escravos em 1810. A abolição é o A daquele acrônimo que eu criei para vocês. Por que os ingleses insistiam nisso? A ideia de cruzada civilizatória, eu falei para vocês, associações cristãs inglesas, além de aspectos econômicos, concorrência injusta dos produtores britânicos com os países escravocratas. Eles sentiam assim, que quem tinha escravos produzia esses produtos de forma mais barata. Então, era necessário que houvesse aquele level playing field, condições idênticas de concorrência, de produção. E para eles, essa livre concorrência, eu escrevo aqui, em condições iguais, contribuiria em médio prazo para baratear os produtos primários. Além disso, os ingleses só reconheceriam a independência após que Portugal, seu aliado histórico, o fizesse. Caso contrário, Portugal poderia jogar a Santa Aliança contra a Inglaterra. Então, a Inglaterra diz, nós só reconhecemos a independência do Brasil depois do reconhecimento de Portugal. Talvez a estratégia do José Bonifácio fosse a mais adequada para aquele momento, porque agora nós vamos ter que buscar reconhecimento por reconhecimento, vai ser um processo árduo. As instruções que eram dadas aos nossos representantes nas grandes potências para a obtenção desse reconhecimento demonstram a delicadeza do processo. Então, agora nós estamos nas mãos dos ingleses. O Charles Stuart vai vir ao Brasil e, com mediação inglesa, são iniciadas negociações para o reconhecimento da independência por Portugal. O Stuart, esse diplomata britânico, é enviado ao Rio de Janeiro para reconhecer a independência em nome de Portugal e da Inglaterra. O acordo atingido em 29 de agosto, esse aqui é o nosso acordo com Portugal, normaliza as relações entre o Brasil e Portugal e prevê esses 4 aspectos aqui. A cessão de soberania de Dom Pedro por Dom João VI, mas este permanecia com o título de imperador. Dom João também permanecia com o título de imperador. O Brasil compromete-se a não se unir com Angola.
Pois em 1822, no ano da nossa independência, havia surgido um movimento lá em Luanda e Benguela, propondo união com o Brasil. Era baseado, sobretudo, nos escravocratas lá de Angola, que achavam que teriam mais lucros em uma união com o Brasil, e saindo também da alçada dos mediadores portugueses. Tarifa de importação para Portugal cai também para 15%, de 16% para 15%, cai para 15%. E uma indenização, isso aqui foi o ponto mais controvertido, de 2 milhões de libras esterlinas, com o empréstimo do Reino Unido. Ou seja, os britânicos nos concedem esse empréstimo, nós começamos a dever para eles, para que nós pagássemos a nossa independência de Portugal. São condições draconianas, como vocês podem ver. Não foi fácil obter o reconhecimento de Portugal. O preço que nós pagamos por não termos tido uma guerra de independência mais longa foi esse, 2 milhões de libras esterlinas. Isso pode ter poupado inúmeras vidas, mas também vai corroer a popularidade do imperador Dom Pedro I. Para Amado Servo, no livro Vermelho, foi o primeiro fracasso formal da diplomacia brasileira. Palavras dele. Só trouxe benefícios a uma das partes, mesmo considerando o comércio bilateral indispensável, somente aos portugueses. Entretanto, era condição inglesa, isto é, eu descrevo para vocês, algo praticamente impossível de recusarmos. Era a grande potência da época exigindo isso da gente. No mesmo ano, em 1825, em outubro, os britânicos reconhecem a nossa independência, mas foi um reconhecimento meio capenga, porque nós assinamos dois tratados de comércio de abolição de tráfico de escravos que são rejeitados em Londres, porque Londres acredita que nós não estamos fazendo concessões suficientes e também estamos protelando a questão do tráfico, o que se revelou verdadeiro. Nós vamos adiar o máximo possível a abolição do tráfico de escravos. Na nossa política havia grande influência dos traficantes de escravos. Muitos deles estavam no parlamento, financiavam campanhas, cediam benesses, recebiam privilégios do imperador. É inegável que os escravos tinham um papel decisivo na condução da nossa política. Em relação à abolição do tráfico, vale a pena fazer retrospectiva dos acordos assinados nesse sentido desde 1810. Eu sugiro que num caderno vocês procurem escrever isso e memorizar, porque é importante ter essa cronologia da nossa abolição. Os tratados de aliança, amizade, comércio e navegação de 1810, nós já tratamos deles, os 7 aspectos, prevê a abolição gradual do tráfico de escravos. Em 1815, ainda no contexto do Congresso de Viena, quando Portugal nos eleva à condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com capital no Rio de Janeiro, Portugal concorda em abolir o tráfico de escravos nas costas da África, ao norte da linha do Equador. Em 17, há uma convenção adicional ao de 1815. Nós temos esse acordo de 1815, há uma convenção adicional a ele, ou seja, entre Portugal e Inglaterra, agora que prevê direito de busca e revista, ou seja, a Marinha Britânica identifica um navio que ela considera ser um navio negreiro, ela pode entrar e fazer a revista ali, ou buscar, colocar os portugueses no muro e verificar se tem algum escravo escondido ali. Criam-se duas comissões, ou seja, 2 tribunais, mas o termo era comissão, para julgar esses casos, no Rio de Janeiro e em Serra Leoa. Por fim, já no nosso período, agora no período do primeiro reinado, em 1826, um ano após o reconhecimento, que foi em 25, tanto de Portugal quanto na Inglaterra em seguida, nós assinamos uma convenção para abolir o tráfico, em prazo de 3 anos após a troca das ratificações, o que se daria em março de 1830. Ocorreu isso? Não. Nós iniciávamos naquele momento, em 1830, o nosso ciclo cafeeiro, entre aspas, e os homens de grosso trato, ou seja, essa expressão é bonita e vocês podem utilizar na prova, entre aspas, os traficantes de escravos tinham muita importância política. A abolição definitiva só vem em 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. E também essa lei que acabou não tendo vigência, esse tratado que trazia a abolição do tráfico de escravos a partir de 1830, ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Vocês já devem ter visto essa expressão em alguma coisa, tal coisa para inglês ver, ou seja, não tem existência real. Então, a partir de então, é por isso daí que vem a expressão, né? Nós fizemos a convenção, assinamos, nos comprometemos a abolir o tráfico de escravos, mas ficou para inglês ver. Não teve aplicação. Além do reconhecimento de 1825 e da Convenção de 26, ou seja, o reconhecimento que nós obtemos dos ingleses e a Convenção para a abolição do tráfico, nós assinamos o importante tratado ACN, Amizade, Comércio e Navegação com os ingleses em 27. Que prevê tarifa de 15% pelos próximos 15 anos. Esse foi o tratado desigual mais criticado à época, apesar de trazer cláusula de nação mais favorecida. Para vocês que não sabem, que não estudaram ainda comércio internacional, a cláusula de nação mais favorecida é a seguinte: você dá uma vantagem tarifária para determinado país e a partir desse momento essa vantagem tarifária é estendida a todos os demais parceiros
comerciais. Significa que todos os parceiros gozam da cláusula da nação mais favorecida. No caso, se nós damos tarifas baixíssimas para os ingleses de 15%, todos os países vão ter tarifa de 15%. O que vai acontecer vai ser ratificar na prática com a tarifa Bernardo Pereira de Vasconcelos em 1828. A cláusula de nação mais favorecida é a base do livre comércio e em cima dela se estrutura toda a liberalização que ocorreu no século XX em torno do GATT e do OMC. O acordo será muito impopular e contribuirá para criar a imagem de um Dom Pedro estrangeiro, alheio aos interesses do Brasil, sobretudo porque o parlamento não participava do debate em torno dos acordos, um problema que vai acontecer mais tarde lá na era JK com os famosos acordos de Roboré. Em 1825, após os Estados Unidos, que foram os primeiros, nossa independência é reconhecida por México, França e Áustria. Em 1826, pela Santa Sé e pela Holanda. Esses aqui são reconhecimentos menos importantes, por isso eu coloquei aqui com uma letrinha diferente. Mas observe que 24 foram os Estados Unidos, em 1825 foram esses países aqui. México, França, Áustria, a Áustria de Dona Leopoldina. Em 1826 nós fomos reconhecidos pelo Papa, pela Santa Sé e pela Holanda. Em 27 um reconhecimento um pouco tardio, devido às enormes distâncias e à nossa dificuldade em travar relações diplomáticas com esse país, o Império da Rússia. Enfim, pessoal, eu queria que vocês entendessem, em linhas gerais, como se deu esse processo. O José Bonifácio se opunha, eu repito, à ideia de que nós precisássemos de reconhecimento externo. Dom Pedro, para legitimar sua autoridade interna, precisou ir em uma busca árdua, um esforço ingente para obter reconhecimento dos nossos grandes parceiros à época. Eu falei para vocês do Silvestre Rebelo, nos Estados Unidos, eu esqueci de mencionar, mas eu vou escrever aqui para vocês. O reconhecimento da Inglaterra advém das negociações em Londres do indivíduo chamado Felisberto Caldeira Brant Pontes, o Marquês de Barbacena, que era um grande político do Império, talvez a grande figura do primeiro reinado junto com Bernardo Pereira de Vasconcelos, o Marquês de Barbacena. Esse reconhecimento é obtido em 1825, após Portugal. Qual era a grande questão para os ingleses? Tráfico de escravos. Nós nos comprometemos, pode voltar aqui para mim, a abolir o tráfico de escravos em 1826. A lei finalmente entra em vigor em 1830, existe um termo do direito para isso, se não me engano, não tem eficácia. A lei existe, mas ninguém respeita, e foi isso que aconteceu na prática. 1830 vai ser uma década conturbadíssima para o Brasil. Nós vamos ter a explosão das grandes revoltas regenciais, talvez uma das nossas maiores guerras separatistas, que foi a Revolução Farroupilha. Eu digo uma porque mais tarde, no período da Primeira República, vai haver uma outra revolução gigantesca, também no Rio Grande do Sul, a Revolução Federalista. Nós vamos tratar dela numa próxima aula. Talvez tenha sido um dos maiores conflitos civis do Brasil. Nós tivemos muitas guerras civis. Algumas pessoas acreditam que a história do Brasil foi pacífica, mas foi uma história de inúmeras guerras civis. Muito conflito, muito sangue. Nós tivemos nossa guerra de independência, que nós vimos, 22 e 23, quando Dom Pedro manda o Labatut e outros mercenários domarem as forças anti-independência em Salvador, no Maranhão, no Pará, o Lord Grenfell. Então, tenham isso em mente. O nosso reconhecimento foi árduo, foi um processo difícil. Todo o primeiro reinado foi um período extremamente complicado para a diplomacia brasileira. Nossa diplomacia ainda não tinha princípios claros, era em grande medida herdeira das tradições portuguesas. Somos herdeiros dessa tradição burocrática de Portugal. Dom Pedro, em grande medida, vai utilizar isso em seu favor, vai gerar cada vez mais ressentimento, vai sofrer um baque enorme após perder a Guerra da Cisplatina, porque, a Argentina não nos venceu, nós não vencemos eles. Mas nós perdemos território, nós perdemos uma província inteira, a província Cisplatina, que não era assim tão espanhola como a gente pode imaginar hoje em dia. Lembre-se que a colônia do Sacramento foi fundada pelos portugueses e é importante que vocês tenham em mente isso. Havia deputados cisplatinos na nossa Assembleia, o português era uma língua importante também no atual Uruguai. Nós saímos derrotados ali, e os tratados desiguais, esses tratados que não traziam condições benéficas para o Brasil, somente para as grandes potências, foram assinados nesse período e desgastaram a imagem do imperador.
quando ele renuncia em 7 de abril de 1831, o Bonifácio se vê justificado, volta, e ele vai ser nomeado, inclusive, tutor, numa tentativa de reconciliação entre Dom Pedro e José Bonifácio, tutor do jovem príncipe Dom Pedro de Alcântara, o Dom Pedro II, que vai obter uma educação primorosa para governar o Brasil a partir de 1840, com o chamado golpe da maioridade. Espero que essa aula tenha sido útil, é um pouco densa. Eu recomendo que, aos que estão vendo esse assunto pela primeira vez, que revejam a aula e leiam o primeiro capítulo do Amado Servo, História da Política Externa Brasileira. Leiam com atenção, com carinho, façam anotações. Eu recomendo que vocês estruturem também as anotações de vocês em unidades temáticas. Eu tenho isso nos meus cadernos. Por exemplo, a questão da abolição está em uma página, com esses tratados aí de 1810, 1815, 1817, chegando até 1826, até Eusébio de Queiroz. Façam essa estruturação de abolição da escravidão. E também façam esse relacionamento com os países. Em uma aula anterior eu expliquei a questão do Pirara de forma separada, como uma unidade mais ou menos fora ali da nossa abordagem cronológica. Isso é útil também. Eu falei para vocês um pouquinho de regência, da cabanagem, como muitas unidades fronteiriças vão se encontrar vazias e como os estrangeiros vão ver aquilo como uma oportunidade para se apropriar do nosso território. Enfim, esse período aqui, período dos reconhecimentos, é importantíssimo, talvez seja o aspecto mais importante que vocês têm de saber a respeito do primeiro reinado. Espero que a aula tenha sido útil para vocês e muito obrigado.